Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Finanças Comportamentais. Eu sou a professora Franciele Morlim Bugalho, sou professora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Mater Dei, Unimater. Também sou mestre em Contabilidade pela UFSC, especialista em avaliação do ensino e da aprendizagem, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Mater Dei, bacharel em Administração pela Unipar, técnica em contabilidade pelo ECEI e contadora do setor público da esfera legislativa. Módulo 1. Introdução às finanças comportamentais. O que são finanças comportamentais? Bom, as finanças comportamentais, elas são um campo de estudo que visa compreender como funciona o processo que leva às decisões financeiras. A gente vai ver aqui no curso que finanças comportamentais estuda a relação entre a razão e a emoção em toda a escolha relacionada ao dinheiro. E o objetivo é entender, é verificar o comportamento das pessoas, como as pessoas tomam suas decisões econômicas. Mas como surgiu esse estudo das finanças comportamentais? Se faz importante aqui esclarecer que antes do surgimento dessa área, os cientistas acreditavam que todas as decisões financeiras eram baseadas em conhecimentos racionais. Acreditava-se na racionalidade do homem, um ser racional, que diante de todas as alternativas postas para a tomada de decisão, o homem iria ponderar todos os custos e benefícios e tomar sempre a melhor decisão. Entende-se homem como as pessoas, como o ser humano. Por exemplo, uma premissa básica. A economia tradicional, ela sustenta que se deve gastar menos do que se ganha para ter uma reserva de dinheiro. Mas, pensando aqui junto, todo mundo tem uma reserva de dinheiro se o homem é um ser racional, se sabe que tem que gastar menos do que se ganha. Por que nem sempre isso ocorre? Então, as finanças comportamentais, elas chegam para tentar entender o motivo pela qual essa reserva não é feita pela maioria das pessoas. O estudo surgiu justamente quando alguns pesquisadores perceberam que as explicações racionais não bastavam para justificar o comportamento humano quanto às finanças. Então, a gente vai conhecer no próximo módulo um grupo, grandes nomes de pesquisadores que se dedicaram a entender a relação entre economia e psicologia para compreender como que as pessoas tomam suas decisões econômicas. Durante muito tempo, economia, matemática e psicologia eram disciplinas distintas, mas a gente vai ver nos próximos módulos que alguns autores se destacaram tentando trazer explicações mais realistas sobre a tomada de decisão financeira. Tá bom? Então, a gente segue aqui para o módulo 2. Módulo 2. Finanças comportamentais, os precursores. Precursores no tema das finanças comportamentais. Pessoal, vos apresento alguns autores que a literatura traz como destaque, obviamente que tiveram outros autores, vários outros pesquisadores, mas em termos de relevância, esses são os que se destacam. A gente inicia apresentando Herbert Simon. Herbert Simon, ele trouxe críticas à racionalidade perfeita, ele fazia uma crítica a toda essa abordagem da decisão perfeita, do homem racional, e que a partir dessas críticas a psicologia toma força. A gente vai seguir vendo ainda Daniel Kahneman com a psicologia cognitiva,
Amos Tversky com a psicologia cognitiva e matemática. Na sequência, a gente vai ver um pouco mais sobre cada um desses autores. Herbert Simon, ele fez inúmeras contribuições em vários campos, não só nas finanças, na economia, mas também na psicologia, matemática, estatística, na pesquisa operacional. Simon, ele sintetizou todos esses campos de estudo em uma teoria fundamentada que ele rendeu o Prêmio Nobel de Economia em 1978. A sua pesquisa ela foi pioneira no processo de tomada de decisão. Simon, ele defendeu o uso de modelos que utilizavam mecanismos cognitivos para analisar o comportamento dos indivíduos. Como eu já havia falado, Simon ele fazia uma crítica a essa racionalidade perfeita, ao homem racional. Então, ele cunhou esse termo como racionalidade limitada, para sumarizar a proposta de que, em função de limitações cognitivas, nossa mente não consegue solucionar problemas dentro dos padrões exigidos num comportamento economicamente racional. Ou seja, o ser humano ele não consegue analisar todas as opções, todas as alternativas disponíveis e tomar a melhor decisão. Vejam, essa contribuição de Simon foi apenas um vislumbre de tudo que estava por vir. Seguindo o trabalho de Simon, mais tarde, Kahneman e Amos Tversky, dois psicólogos israelenses, eles ficam famosos pela sua grande colaboração às finanças comportamentais. Essa fotinho aqui da esquerda é o Daniel Kahneman e à direita vocês podem observar o Amos Tversky. Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2002. As conclusões da investigação de Kahneman e Tversky em psicologia empírica, eles desafiaram e eles derrubaram grande parte a suposição não examinada no cerne dos modelos teóricos econômicos prevalecentes. Kahneman e Tversky derrubaram grande parte dessa economia tradicional do homem racional. Vejam que lá atrás, em 1940, na década de 90, 50 anos, mais ou menos 50 anos antes, 40, 50 anos, Simon começou a questionar a racionalidade das pessoas na tomada de decisão das finanças. Seguindo, Kahneman e Tversky continuaram essa pesquisa e eles conseguiram derrubar essa teoria ganhando o Prêmio Nobel em 2002. Tversky já havia falecido, ele faleceu em 1996 e a academia do Prêmio Nobel ele não dá o prêmio, não faz homenagem póstuma, mas claro que Kahneman agradeceu, sempre agradeceu todas as contribuições de Tversky, e obviamente eles trabalhavam juntos, e hoje é atribuído aos dois esse. Dando continuidade, vos apresento Richard Thaler. Richard Thaler, ele foi um economista americano, ele é um economista americano, pois ele ainda está vivo, filiado à Universidade de Chicago. Ele iniciou os estudos dentro da psicologia econômica nos anos 70 e ganhou o Prêmio Nobel em 2017, sempre frisando que a psicologia econômica já existia há quase 80 anos antes de Thaler iniciar os seus estudos. Bom, Thaler iniciou ao fazer observações do comportamento de pessoas próximas de sua convivência. Claro que as pesquisas, os experimentos de Thaler, eles também contrariam a economia clássica, como vai ver. Vejam, Thaler
segundo Thaler, a premissa básica era que os seres humanos eles não são sempre racionais, ele continua dentro dessa linha, e que as escolhas elas são baseadas em questões subjetivas e culturais, e muitas vezes esses fatores podem pesar até mais do que a racionalidade. Vejam que a linha de pesquisa de Thaler, ela humaniza a economia, mas, por outro lado, ela mostra que o comportamento das pessoas afeta o movimento na economia. Afeta o movimento na economia que não pode ser explicado ou previsto pelos economistas clássicos. Thaler, ele, ele se diferencia de muitos ganhadores do Nobel porque ele já era famoso antes mesmo de ganhar o prêmio. Ele fez sucessos com seus livros, talvez vocês conheçam os best-seller Nudges, e ele até apareceu no filme A Grande Aposta, acho que é aquele filme do Leonardo DiCaprio, né? Que fala sobre a crise das hipotecas dos Estados Unidos em 2008. E foi muito engraçado, né? Que Thaler, quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, contrariando, né, essa premissa da economia clássica, essa premissa da racionalidade, né, que já vinha, né, sempre é bom destacar que já vinha sendo questionada, um jornalista do New York Times perguntou a ele, né, professor, o que você faria, né, se ganhasse um prêmio de 1,1 milhão de dólares? E ele responde, né, essa pergunta é engraçada. Vou tentar gastar da forma mais irracional possível. Então vejam, Thaler, ele explica o conceito da seguinte forma: um problema importante na teoria econômica tradicional é que os economistas descartam qualquer fator que não influenciaria o pensamento de uma pessoa racional. Mas, infelizmente, para a teoria, muitos fatores considerados irrelevantes importam. Os economistas criaram um problema para eles mesmos ao insistir em criaturas míticas conhecidas como homo econômicos. Gente, homo econômicos era como os economistas clássicos chamavam o homem racional. Dando continuidade à fala de Thaler, Thaler diz: eu prefiro chamá-los de econs, seres altamente inteligentes, capazes de fazer os cálculos mais complexos e totalmente sem emoções. Claro, totalmente diferente de nós, seres humanos, que somos movidos pelas nossas emoções. Não é? Enfim, gente, aqui eu falei um pouco mais sobre Thaler, porque o nosso curso agora ele vai seguir. Eu sigo dando mais fazendo um fechamento sobre Thaler, mas nós vamos iniciar o próximo módulo sobre contabilidade mental. Até lá! Módulo 3, contabilidade mental. Vamos lá, dando continuidade. Então, Richard Thaler, né, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2017, questionam essas crenças de que os homens são seres economicamente racionais, que tomam decisões calculando os custos e benefícios. A teoria que Thaler criou, que Thaler desenvolveu, criou um esquema de análise que descreve como nós, seres humanos, organizamos e tomamos decisões criando contabilidades diferentes, caixinhas na nossa mente, tá, gente? Que é chamada de contabilidade mental. Vejam que essas caixinhas, essas contas mentais, Thaler comprova que muitas vezes nos fazem perder dinheiro. Vejam, a gente vai para um exemplo hipotético aqui. Imagine, você está aí, resolve levar uma vida mais saudável. Se inscreve numa academia,
mas aí você vê que você precisa comprar uns equipamentos para ir para a academia. E inicia com uma garrafinha d'água. Você então vai até o shopping, né? Você entra numa loja de materiais esportivos no shopping para comprar sua garrafinha d'água, né? Que agora você vai ser fitness. E vê uma garrafa d'água que custa R$ 20. Pega o objeto e fala: eu vou levar exatamente isso que eu estava procurando. Você com a garrafinha na mão, uma pessoa para ao seu lado e te cutuca e diz: em outra loja a 300 metros daqui, vi essa mesma garrafa por R$ 15. E eu te pergunto: você iria até outra loja para comprar a garrafa d'água? Me responde aí, sim ou não? Sim ou não? Agora, para 2. Você não precisa só de uma garrafa d'água, você precisa também de um tênis. Nesse mesmo shopping, você encontra um tênis para corrida, é uma marca famosa, aquela marca famosa, que é ideal para correr na esteira e eliminar de vez aqueles quilos extras que tanto te incomodam, me incomodam também. O tênis, no entanto, custa R$ 400. Aquela mesma pessoa que estava lá na outra loja de garrafinha d'água, ela entra, te cutuca de novo e te avisa, viu? Lá no outro estabelecimento, em alguns minutos, né, da loja, o mesmo produto está custando 395. Eu te pergunto, você iria até outra loja para comprar o tênis? Deixar de pagar 400 para pagar 395? Me responde aí, sim ou não? Então, gente, aonde que eu quero chegar? Muito provavelmente a sua resposta para a garrafinha, ao invés de pagar 20 para 15, a maioria das pessoas, não sei se foi a sua resposta, você que está assistindo esse vídeo, as pessoas elas trocam uma garrafinha de 20 por uma de 15. Mas no caso do tênis, é muito difícil que uma pessoa vá sair de uma loja que ela esteja pagando R$ 400 para ir até a outra loja pagar 395. Isso é uma premissa da contabilidade mental. Thaler descobriu que as pessoas dão importância diferente ao dinheiro e cuidam dele de modo distinto. Tá, mas você vai me falar assim, mas é que de 20 para 15, o percentual é muito maior de 400 do que de R$ 400 para 395. São R$ 5. São R$ 5. Nós ganhamos em percentual, o nosso salário, a nossa renda é em percentual ou é em valores relativos? R$ 5 é R$ 5. Não importa a situação, tá, gente? Então, a teoria da contabilidade, ela explica essa capacidade do cérebro classificar e organizar e gastar a renda com base na sua origem. Ou seja, se algo custa R$ 20, nós caminhamos até a loja ali da frente, né? Até a loja 300 metros para economizar 5. Mas se um tênis custa R$ 400, é muito difícil que a gente vá procurar outra loja para pagar 395. Embora R$ 5 sejam R$ 5 em qualquer uma dessas situações. Seguindo um outro exemplo aqui. Quando os trabalhadores, quando nós recebemos o nosso 13º salário, a tendência da maior parte das pessoas é alocar esse recurso para diversão e lazer. 13º eu vou comprar um presente, eu vou me presentear, é Natal, é final de ano. Mas o 13º salário, ele tem o mesmo valor que qualquer um dos outros 12 salários. Por quê? Então, a contabilidade mental, ela justamente explica isso. Como é uma origem que eu entendo como um dinheiro extra, eu tenho assim a tendência, o ser humano tem a tendência a gastar com diversão e lazer. Um outro exemplo, se uma pessoa recebe R$ 1.000 por seu trabalho, trabalhei o mês todo, ganhei R$ 1.000, ou recebeu R$ 1.000 na loteria, Thaler comprova que essa pessoa
gasta dinheiro de maneira distinta. Pensando aí na convivência sua, da sua família, o que é mais fácil gastar? R$ 1.000 do teu trabalho ou R$ 1.000 que você ganhou no sorteio, na loteria? Mas, notem, R$ 1.000 é R$ 1.000 em qualquer uma das situações, tá bom? Seguindo aqui alguns exemplos e descobertas de Thaler e a contabilidade com a teoria da contabilidade mental, veja o seguinte exemplo. Ao chegar no cinema, Maria percebe que perdeu o seu ingresso de cinema. Como já havia gastado, ela desiste de assistir o filme. Maria só tem R$ 20, chegou lá, perdeu o ingresso que custava R$ 20, desiste de assistir o filme, volta embora. Mas agora, imagine a seguinte situação. Ao chegar no cinema, Maria percebe que perdeu os R$ 20. Isso não faz diferença. Ela vai ao cinema de qualquer maneira, porque Maria não associa o dinheiro perdido ao valor pago pelo cinema. Eu quero que vocês observem bem esse exemplo. Vejam, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, Maria perde R$ 20. Mas como no primeiro exemplo ela havia colocado numa conta mental de cinema esses R$ 20, ela simplesmente não entra no assistir o filme. Ela desiste e vai embora. Eu perdi o ingresso, tenho R$ 20 na carteira, gastei os meus R$ 20 da conta mental de cinema. Mas, numa seguinte situação, numa outra situação hipotética, que Maria não perde o ingresso e perde sim os R$ 20, para ela não faz diferença. Ela vai no cinema. Ela não tenta vender o ingresso dela. Vejam, isso por quê? Porque aqueles R$ 20 que ela perdeu não estava associada à conta do cinema, a conta mental que nós fizemos. Eu vou gastar R$ 20 com cinema. Entendeu? Não havia essa conta. Tá bom? Beleza? Seguimos. O que é a contabilidade mental? A contabilidade mental é o hábito de separar mentalmente o dinheiro em potes, em contas diferentes. Nesse exemplo, no exemplo anterior, nós vimos um exemplo da conta mental de cinema. Como a Maria quando a Maria perde o ingresso, ela não gasta R$ 20, porque não tinham R$ 20 na conta de cinema. Mas no segundo exemplo, que ela perde os R$ 20, ela não deixa de ir no cinema. Esse é um viés cognitivo que nós temos, que Thaler descobriu, chamado contabilidade mental. Que nós temos esse hábito de separar o dinheiro por diversão, para lazer, para comida. Vejam um exemplo. Às vezes, quando a gente vai no mercado, nós achamos caro pagar determinado valor, X valor, num alimento, no arroz, no feijão, que vai durar o mês todo. Mas a gente não acha caro tomar um refrigerante, tomar às vezes uma cervejinha, que é o mesmo valor e vai durar muito pouco. Por quê? Porque o dinheiro que nós gastamos no refrigerante, na cerveja, ele está na conta mental de diversão, enquanto o valor gasto ali com o arroz, com o feijão, com a nossa alimentação do mês, ele está na conta de alimentação. Vocês estão conseguindo entender esse hábito da gente separar mentalmente o dinheiro? Isso é inconsciente, isso é um ato inconsciente. Nós não percebemos que nós economizamos lá o valor da alimentação, a gente vai lá e apaga a luz. Por quê? Porque para não gastar o valor do dinheiro que está na conta mental da energia elétrica. Mas, ao sair de casa, a gente chega ali no barzinho da esquina e toma um chopp, toma alguns chopps que pagam a metade da energia elétrica. Vocês percebem
Isso é a contabilidade mental. É esse hábito de separar mentalmente o dinheiro em potes, em contas diferentes mentalmente, ok? Seguindo com as descobertas de Thaler, Thaler mostra que também somos influenciados pela forma de pagamento. Vejam, as pessoas tendem a gastar, a gente, isso Thaler também descobriu, que as pessoas tendem a gastar muito mais utilizando o cartão de crédito, né, ou débito, ao invés do dinheiro em espécie. Sendo que o dinheiro é o mesmo, o gasto no cartão ou gasto dinheiro em espécie é o mesmo. Outra situação que Thaler descobriu é que as pessoas são mais propensas a doar parte do salário para caridade se souberem que seus conhecidos e amigos fazem o mesmo. Ah, se todos meus amigos doaram, eu vou doar também, vou doar mais. Tá? O estudo revelou um aumento significativo de adesões quando os profissionais eram informados que amigos e colegas também doaram, ou seja, tendemos a gostar mais de fazer o que os nossos amigos gostam de fazer. Vejam, isso foi uma descoberta de Thaler. Quando era informado que os amigos haviam doado tal valor, eu vou doar também, certo? E quais são as consequências da contabilidade mental? A tomada de decisão relacionada ao gasto financeiro pode não ser adequada. Vejam, quando a gente é influenciado por essas contas mentais, nem sempre a gente vai tomar a decisão adequada. Lembram lá do exemplo do tênis? Ok, seria adequado, né, que eu pense em economizar R$ 5 em qualquer situação, tá? E isso é a consequência que a contabilidade ela pode afetar a organização, inclusive podendo desvirtuar as conclusões obtidas, tá, gente? Toda essa emoção que envolve essa separação nas nossas contas mentais, elas podem afetar aí as nossas finanças pessoais. E o que nós devemos fazer? Tá, eu expliquei tudo isso, né? Ok, mas se é um ato inconsciente, então não há o que se fazer? Gente, assim, aqui vai alguns conselhos, tá? O que devemos fazer para utilizar a contabilidade mental ao nosso favor ou tentar combater algum viés que possa atrapalhar as nossas decisões financeiras. A primeira dela é, como já foi sugerido, entender que o dinheiro é fungível e que a separação do dinheiro não é uma construção imaginária. Os R$ 5 do tênis valem a mesma coisa que os R$ 5 da água. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro, independentemente da situação. Segundo, não cair em armadilhas, não cair em armadilhas aqui. O dinheiro que eu trabalhei duro para ganhar, ou o dinheiro que veio fácil, ou o dinheiro extra. O que nós temos que ter em mente? Que o dinheiro extra não é menos valioso que o dinheiro que você trabalhou e poupou. Dinheiro é dinheiro. R$ 5 é R$ 5 em qualquer situação. R$ 10 é R$ 10 em qualquer situação, certo? Então, gente, aqui eu trouxe duas dicas, mas eu poderia ter trazido uma só. Dinheiro é dinheiro. Se eu estou passando no cartão de crédito, o dinheiro é o mesmo que eu estivesse pagando em cédulas em dinheiro em espécie, certo? Galera, eu fico por aqui, agradeço a atenção, tá? Obrigada. Tá aí o meu e-mail, o meu Instagram. Aqui ficou escondido o Instagram institucional, sigam Contábeis Unimater, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês pesquisem mais sobre finanças comportamentais e a teoria da contabilidade mental. É uma área muito interessante, certo? Eu fico por aqui, abraço a todos.